Boa tarde. Estamos no ar mais uma vez no programa Novo Brasil, organizado por José André Fernandes, a quem a gente deve homenagear, e com o patrocínio de Cicobi Metalcred. Sem eles a gente não estaria aqui. Muito forte agradecimento também. Vamos falar de muitas coisas, de boa notícia nessa rádio que traz boa notícia. Hoje comigo, Diogo da Luz, com a produção do Rafael de Moreira, que está aqui do lado. E o nosso convidado de hoje é o Gabriel Kanner, líder do Movimento Brasil 200, que tem uma série de ações, não é só o Movimento Brasil 200, ele vai contar mais para a gente de outros movimentos também, que tem uma série de ações de apoio às pessoas, especialmente nesse tempo de pandemia, em que muita gente passou dificuldade, eles foram nas ruas, sentiram problema, ajudaram as pessoas e está aqui o Gabriel, ele vai contar mais para a gente. Muito boa tarde, Gabriel, um prazer falar com você. Conta para a gente primeiro o que é o Brasil 200. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Vibe Mundial. Um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Diogo, o Brasil 200 surgiu em 2018 como um movimento. Foi um grupo de empresários que se juntou para começar a participar mais ativamente da política no Brasil, para começar a participar das pautas econômicas e ajudar a dar o direcionamento que a gente acredita que é o correto, que vai fazer o Brasil prosperar, que vai fazer o Brasil voltar a crescer e gerar empregos. Acho que todos nós que acreditamos no Brasil temos convicção de que o Brasil tem tudo para ser um país desenvolvido. Temos todas as condições para construir esse país juntos. E a gente precisa realmente dar esse direcionamento para o país. Então surgiu em 2018 como um movimento. Em 2019 montamos o Instituto Brasil 200 para dar mais governança a todas as pautas e a própria organização, e participamos ativamente de diversas pautas, né? A gente participou, por exemplo, da discussão da reforma da Previdência. Então fizemos 12 eventos em 12 estados diferentes com os empresários locais e trazendo os deputados daquele estado para convencê-los de que era importante aprovar a reforma da Previdência. A gente está muito envolvido na discussão da reforma tributária desde 2019 e a gente acabou entrando nessa área social de forma bastante forte também, principalmente durante a pandemia, né, com distribuição de alimento para moradores de rua e cestas básicas para moradores de favelas. Antes de você entrar nesse assunto de distribuição de cestas básicas, que eu acho que é uma coisa que interessa muito a gente ouvir como funcionou, conta mais para a gente um pouco sobre essa tal reforma tributária, que a gente escuta muita gente falar. A reforma tributária vai acontecer, não vai, não vai. O que isso muda na vida do cidadão comum? Porque as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas ficam pensando, o que quer dizer isso? Quer dizer, elas não conseguem compreender. O que uma reforma tributária pode ajudar na vida do cidadão, na sua opinião? Bom, Diogo, esse é um tema muito importante, é um tema complexo, é um tema chato, né? É muito técnico, mas o que as pessoas precisam entender, basicamente, é que a tributação é a forma como a sociedade vai financiar o governo, né? Então, o governo tem a sua estrutura, tem o executivo, tem o presidente, ministros, os governos estaduais têm os seus secretários, tem toda uma estrutura que precisa ser financiada. Isso é financiado através do povo que paga impostos, né? Então, é uma discussão de como a sociedade quer financiar o governo, partindo do pressuposto que o governo vai existir, né, sem entrar numa discussão anarcocapitalista, que seria outro assunto, mas partindo do pressuposto que a gente vai ter um governo, então a gente tem que discutir como é que a gente vai financiar esse governo. Quando você diz como é que a gente vai financiar, como que cada um de nós, você que está nos ouvindo aqui, vai pagar para o governo. Na verdade, isso não é... Porque financiar, às vezes a gente pensa que nem financiamento de um carro, quer dizer, nesse sentido do financiamento, você diz, manda o dinheiro e lá fica, né? Quer dizer, é pagar essa conta mesmo. Como se fosse no mercado fazer a compra, ficou lá o dinheiro, mas não vem exatamente a mesma compra, né? Gabriel, só aproveitando aqui o embalo, tem muita gente que não sabe que paga imposto. Então eu queria que vocês falassem, né? Porque tem gente que fala, eu não compro as coisas, eu não pago imposto. O que o cidadão normal que recebe um salário mínimo, ele vai sentir a diferença nessa reforma tributária? Pois é, as pessoas muitas vezes não sabem, porque o imposto tá embutido em tudo, né? Então, qualquer produto que você compra hoje no supermercado, na gasolina que você vai colocar, na passagem do ônibus, qualquer coisa que você vai comprar vai estar embutida ali um imposto. E como que isso afeta a vida das pessoas, né, Diogo? Porque
quando o governo começa a criar essa estrutura, então começa a criar vários tipos de impostos diferentes, né? Então, só para resumir aqui, a gente tem impostos na esfera federal, né, que é o governo federal, a União que cuida. Temos impostos estaduais, que é o governo do estado que cuida, que faz a arrecadação, e impostos municipais. E o que acontece? Tem vários governos em níveis diferentes cobrando impostos, isso acaba gerando muita complexidade para quem está pagando, né? E esse é o principal problema no Brasil, que é um sistema muito complexo, né? Para a gente fazer uma comparação com outros países, o Brasil demora, né, cada empresa no Brasil demora em média 1.500 horas, gasta 1.500 horas por ano apenas para conseguir pagar tributos, né? Isso quer dizer, é óbvio que acaba desgastando muito as empresas, é um custo desnecessário, reduz a competitividade das empresas. Eu estou falando das empresas, mas isso acaba refletindo também em cada cidadão, em cada pessoa física. Como efeito de comparação, países desenvolvidos, tem países que gastam 200 horas, 300 horas por ano, no Brasil são 1.500 horas. Isso tem um custo estimado de 50 bilhões de reais por ano, apenas para todo mundo conseguir pagar impostos. Então, ou seja, a gente tem que pagar 50 bilhões de reais por ano para conseguir se organizar para que a gente consiga pagar o governo, né? Então, realmente... É o que gasta para pagar. Exatamente. É isso aí, incrível. Tá, agora, então, quer dizer, essa reforma ela vai atingir, num primeiro momento, muito mais as empresas, vai dar agilidade, facilidade, mais capacidade delas crescerem e, por consequência, se acredita mais espaço para emprego, mais condição de salário melhor e aí que o cidadão comum pode ganhar, né? Porque eu digo com frequência que o cidadão que gasta R$1.000 por mês e aqui o paulistano gasta 1.500, o paulista gasta um pouco mais que R$1.000 por mês em média. Se pegar pela média dos paulistas, quem gasta R$1.000 por mês, sem perceber, no final do ano, entregou em impostos para o governo R$4.350, sem perceber. Você fala, como assim? Muitas vezes eu compro sem nem a nota, eu peço. Mas quando o seu claro controle, ou, sem a propaganda direta aqui, mas o seu celular de R$50 por mês, 26 em imposto. Uma cerveja que vai tomar de R$10, 6 em imposto. Encher o tanque do carro, tudo isso a pessoa está pagando sem perceber. Não é que vai mexer diretamente com isso que ela está pagando, não é que isso vai ficar mais barato propriamente, mas a vida da empresa vai ficar mais barata, mais ágil e com isso pode ser que o produto fique mais barato. Será que pode chegar nisso? Exatamente. O produto, o próprio mercado vai ser mais competitivo, então as empresas vão conseguir ter mais facilidade para crescer e assim gerar mais empregos. Esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje, é o desemprego no Brasil. É muito difícil você conseguir gerar emprego no Brasil, né? O empresário realmente é um herói, né? Você tem todos... Tanto que você vê as grandes empresas do mundo, várias delas desistem de entrar no Brasil por causa dessa dificuldade. Sem dúvida. Então, é algo que precisa ser resolvido para que a gente seja um país competitivo. Volto a dizer o que eu comecei falando no início. O Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo. E para isso a gente precisa gerar um ambiente de negócios competitivo, né? E quando eu falo que tem que ser bom para o empresário, não estou falando de empresas multinacionais, né? Empresas que faturam milhões, é o dono bilhões. Do mercado, da quitanda, da adega. O pequeno comércio, o bar, o vendedor de cachorro-quente. Quer dizer, isso é o empreendedorismo. A gente precisa facilitar a vida dessas pessoas para que elas possam ganhar dinheiro. A gente precisa criar as condições para que cada pessoa possa ganhar dinheiro no Brasil e assim melhorar a sua condição de vida. É assim que a gente vai acabar com a pobreza. Eu acredito, Diogo, que é possível acabar com a pobreza, né? E para fazer isso vai ser através de emprego, não tem outro caminho, gerando emprego. E... Então a reforma tributária ela vai atingir também o pequeno negócio, a oficina mecânica, o serralheiro, a vida do pintor, do pedreiro, todos esses vão acabar tendo mais facilidade e vão poder trabalhar mais tempo, dedicando mais tempo ao seu trabalho e talvez ganhando mais dinheiro. Chega nisso também. A reforma tributária afeta 100% dos brasileiros. Todo mundo que vive no Brasil paga impostos. Então, essa é uma reforma que atinge todo mundo. Não tem como dizer que é só para um grupo específico. É para absolutamente todos os brasileiros. Muito bom. Eu desviei você do assunto, porque a gente queria saber também o que o Brasil 200 está fazendo no campo social,
que eu já tive notícias, vocês fizeram bastante coisa nessa época de pandemia. Então conta pra gente, como é que foi a história? Isso foi uma história muito interessante, Diogo. A gente vive um momento muito difícil, né? Uma crise sem precedentes, uma crise de saúde, uma crise econômica. E foi uma situação nova para todo mundo, né? A economia parar desse jeito. E logo quando parou, ali março, abril, né? Março do ano passado, logo nas primeiras semanas que pararam, a gente saiu para fazer algumas entregas para moradores de rua. E, acredite se quiser, tinha morador de rua que estava há 2 dias sem beber água. Porque eles recebem doações ou das pessoas que estão andando na rua ou dos restaurantes, né? Que sobra alguma coisa, eles entregam para os moradores de rua. E de uma hora para outra fechou tudo. Então, são pessoas que são as mais vulneráveis na sociedade e de uma hora para outra ficaram totalmente desamparadas. Então, a gente começou um trabalho de fazer entregas, né, arrecadar doações, e o negócio começou a crescer, né? A gente começou a divulgar. Isso é uma coisa que eu gosto de falar também. Tem muita gente que fala, se você vai fazer ação social, não pode postar, né? Não pode divulgar. Eu acho o contrário, Diogo. A gente só conseguiu arrecadar tanta doação durante a pandemia porque a gente divulgou e teve gente que viu e decidiu Me parece contribuir. claro o que você está falando. Quer dizer, como assim não pode postar? O pessoal fala, não, isso tá pro seu ego, tá querendo aparecer. Mas mesmo que estivesse, o fato é que, antes de mais nada, está fazendo uma boa ação. Exatamente. Se vai ter algo a mais em troca, primeiro, isso é secundário. O fato é que está fazendo uma boa ação. E é como você disse, se você não contar para as pessoas, você não estimula elas. E ao você contar e ao fazer essa divulgação, de repente você estimula outras a seguirem no seu embalo, sem dúvida alguma. Quer dizer, mesmo que seja por inveja. Fala, estou com inveja daquele porque ele está aparecendo, porque está fazendo uma coisa boa. Mas ele está fazendo uma coisa boa. É isso que importa pra gente. Então, acho que tem que fazer, tem que divulgar. Acho muito bom e justamente uma das coisas que a gente está pedindo para você que é divulgar, sem dúvida, sem vergonha nenhuma, o que vocês fizeram de bom para que outras pessoas se estimulem. Vibe Mundial 95,7